Mariana estacionou o carro em frente à casa. Uma construção simples, de fachada desgastada e janelas grandes, cercada por um jardim negligenciado. Para muitos, seria um lugar sem atrativos, mas para ela, aquela quietude parecia um refúgio. Depois do divórcio e dos meses turbulentos que enfrentara, tudo o que desejava era paz. E ali, longe da cidade e do barulho, ela finalmente poderia reconstruir sua vida. As primeiras noites na nova casa foram tranquilas. Mariana se ocupava desfazendo as malas e tentando organizar o espaço. O silêncio, que antes lhe parecia tão acolhedor, começava a trazer uma sensação de desconforto nas horas mais solitárias. No entanto, ela se sentia decidida. A mudança era necessária e aquela casa seria seu refúgio. Foi na terceira noite que tudo mudou. O som da chuva batendo no telhado a acordou. Mariana se levantou e, ainda meio sonolenta, foi até a janela. Lá fora, a tempestade caía com força, o vento balançando as árvores ao redor. Voltando para a cama, tentou se acomodar novamente, mas foi então que ouviu. Uma melodia suave, quase indistinta, ecoava pela casa. Mariana prendeu a respiração por um instante. Ela não reconhecia o som, e sua origem era incerta. Parecia uma canção triste, algo que quase se misturava com a própria chuva. Tentando ignorar, ela virou-se na cama, convencendo-se de que era apenas o vento. Nos dias seguintes, a rotina voltou ao normal, mas toda vez que chovia, a melodia perturbadora retornava. Aos poucos, o som deixou de ser um mero ruído distante para se tornar algo mais nítido, penetrando em seus pensamentos. Mariana não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais naquilo, algo mais profundo do que apenas o som da chuva. Nos dias que se seguiram, Mariana notou que a melodia só aparecia quando chovia. Ela tentou ignorá-la, mas, a cada nova tempestade, a música parecia mais clara, quase como um lamento. Cada nota reverberava por toda a casa, e o que antes soava como algo distante, agora parecia vir de algum lugar dentro da própria casa. Certa noite, incapaz de dormir por causa da melodia incessante, ela decidiu investigar. Mariana percorreu cada cômodo, começando pela sala de estar. As cortinas balançavam suavemente com o vento, e as luzes das lâmpadas lançavam sombras estranhas nas paredes. O som da canção parecia se mover, seguindo-a de um cômodo para outro. Ela inspecionou o antigo rádio na sala, desligado há meses, e verificou até a cozinha. Mas não havia nada ali. Subiu as escadas até os quartos, abrindo as portas com cautela. O som permanecia lá, uma melodia etérea que parecia se misturar com o som da chuva caindo no telhado. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A obsessão pela melodia levou Mariana a procurar respostas além das paredes da casa. Certa tarde, durante uma caminhada pela vizinhança, encontrou um homem idoso, seu vizinho mais próximo. Eles trocaram cumprimentos e, após alguma hesitação, Mariana mencionou o som que ouvia toda vez que chovia. O homem a observou por um instante, seus olhos cansados refletindo uma compreensão silenciosa. "Você sabe da mulher que morava lá antes?" Zrenia, ele perguntou. Mariana balançou a cabeça. Ela tinha um filho pequeno. Dizem que sempre que chovia, ela cantava para ele dormir. Mas um dia, ela e o menino desapareceram. Ninguém sabe o que aconteceu de fato. A polícia procurou por meses, mas não encontraram nada. Só ficou o mistério e o silêncio. A revelação a deixou intrigada. Mariana voltou para casa com a mente pesada, refletindo sobre o que ouvira. A casa parecia de repente mais opressiva, como se a própria atmosfera estivesse impregnada com o peso de um passado não resolvido. A
ideia de que a melodia que ouvia poderia ser o eco de algo trágico e antigo começou a dominar seus pensamentos. Conforme a melodia ecoava pelas paredes, Mariana sentiu uma conexão incômoda com a antiga moradora. Era como se as duas compartilhassem algo mais do que apenas a casa. A casa, afinal, guardava seus segredos. A chuva caiu com uma fúria incontrolável naquela noite. Mariana já estava acostumada com a melodia que se tornara sua companheira nas tempestades. Mas naquela noite, algo parecia diferente. A canção não era mais apenas um som distante. Agora ela era palpável, preenchendo cada canto da casa como se estivesse sendo cantada bem ao seu lado. Mariana, incapaz de ignorar, levantou-se da cama e caminhou pela casa escura. Seus passos eram lentos e cuidadosos, mas a melodia parecia guiá-la. A cada passo, o som se tornava mais intenso, mais desesperado. Quando chegou à porta do porão, Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela havia evitado aquele lugar desde que se mudara, mas agora algo a empurrava para dentro. Com a mão tremendo, girou a maçaneta e desceu os degraus de madeira. O cheiro de mofo e abandono a envolveu, mas a melodia não parou. Pelo contrário, parecia mais próxima do que nunca. Ao iluminar o porão com sua lanterna, ela percebeu brinquedos infantis espalhados pelo chão, empoeirados e esquecidos. Roupas pequenas estavam penduradas em um canto, como se aguardassem por alguém que nunca voltaria. No fundo do porão, uma parede recém-lacrada chamou sua atenção. O cimento ainda parecia fresco em alguns pontos. Mariana se aproximou, sentindo o coração acelerar no peito. Ao tocar a parede, a melodia parou abruptamente. Em seguida veio um silêncio tão pesado que parecia sufocá-la. De repente, imagens inundaram sua mente. Flashes de uma mulher trancada no porão, cantando para acalmar seu filho. O desespero em seu rosto era evidente, e o lamento que Mariana ouvira por tantas noites era, na verdade, a última tentativa daquela mãe de confortar o filho diante da morte iminente. O pai abusivo havia os trancado ali, condenando-os à fome e ao frio. Mariana caiu de joelhos, sentindo a dor daquela mãe como se fosse sua. A casa estava impregnada com essa dor, com essa tragédia que nunca fora resolvida. E agora, Mariana fazia parte dela. A casa, afinal, não estava apenas guardando um segredo. Ela estava viva, presa ao sofrimento de quem morrera ali. Mariana subiu as escadas do porão, o coração pesado e a mente atordoada pelas visões que presenciara. Cada degrau parecia mais difícil de subir, como se algo invisível a estivesse puxando de volta. Ao alcançar o topo, parou por um momento e olhou para trás, como se esperasse ver o vulto da mãe no porão. Mas tudo estava quieto, demasiadamente quieto. Mariana empacotou algumas de suas coisas, decidida a deixar a casa. No entanto, ao cruzar a porta da frente, uma força invisível pareceu mantê-la no lugar. Ela parou, os pés congelados no chão. Olhou ao redor, sentindo a pressão aumentar, como se a casa não quisesse deixá-la ir. Uma sensação de perda tomou conta dela. Era como se, ao partir, estivesse abandonando algo ou alguém. As noites sem sono começaram a pesar. Sua aparência se deteriorava e suas roupas, antes folgadas, agora pareciam grandes demais para seu corpo emagrecido. Mariana sentia a presença da mãe e da criança em cada canto. Ela via o vulto da mulher nos espelhos e ouvia risos de criança correndo pelos corredores. Não conseguia mais distinguir o que era real do que sua mente cansada estava criando. Determinada a encontrar uma solução para o mistério, Mariana decidiu que não podia fugir. Se quisesse qualquer esperança de paz, teria que enfrentar o que estava escondido na casa. O porão chamava por ela, a parede lacrada que continha os segredos da antiga moradora.
Seu destino parecia ligado ao daquela mãe e da criança. Naquela noite, armada com uma marreta, Mariana desceu ao porão mais uma vez. O silêncio era ensurdecedor, como se até a casa estivesse esperando. Com mãos trêmulas, ela começou a bater na parede, quebrando o cimento fresco. A cada golpe, o peso do passado parecia mais real, como se a própria casa estivesse resistindo. Quando finalmente conseguiu abrir uma fenda na parede, o cheiro de podridão a atingiu como uma onda. Mariana segurou a respiração e iluminou o interior. Ali, em um pequeno espaço atrás da parede, estavam os restos da mãe e da criança, abraçados como se ainda tentassem se proteger um ao outro do horror que os acometera. Mariana se ajoelhou, sentindo a dor daquele momento pesar sobre ela, quando algo inesperado aconteceu. A figura fantasmagórica de uma criança emergiu do canto do porão, movendo-se lentamente em direção a ela. O menino, com os olhos grandes e tristes, se aproximou de Mariana sem hesitação. Ela não sentiu medo. Em vez disso, uma sensação profunda de tristeza e empatia tomou conta dela. O espírito da criança se deitou em seu colo, como se finalmente tivesse encontrado conforto. E agora, tomada por uma força invisível, começou a cantar a melodia que tantas vezes ouvira. E naquele momento ela soube que seu destino estava selado. A casa, a criança e a dor daquele lugar agora eram parte dela. E ela cantaria aquela melodia naquele porão, presa, para sempre.